Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai começar a ver o outro átomo que mais participa de funções orgânicas, a não ser carbono e hidrogênio, que é o oxigênio. As funções orgânicas oxigenadas são bem variadas, porque o oxigênio, como a gente vai ver, consegue fazer várias coisas e vários tipos de ligações diversas. E aí a gente vai botar um pulinho, vai botar o pé nesse tipo de função com os álcoois, fenóis, aldeídos e cetonas. Só para relembrar que, para de novo a gente conseguir entender elas, a gente vai ter que entender o que é a cadeia principal, que a gente viu nas últimas aulas, especificamente na última, e como identificar posições nessa cadeia principal, saber qual que é o primeiro carbono, o segundo, o terceiro e assim vai. A gente tinha visto que cada cadeia principal vai seguir a mesma regra que a gente viu na última aula, que são as ordens de prioridade ou os critérios de desempate. O primeiro, função orgânica, que a gente usava para todo mundo, menos hidrocarboneto, porque a função orgânica carbono com hidrogênio está em todo lugar. Segundo, se empatar o critério de função orgânica, a gente vai ver insaturações, que são as ligações triplas e duplas, e se empatar também nessa parte, a gente vai ver ramificações. E se empatar em tudo, tanto faz, a sua molécula é simétrica. E por que eu vou dar tanto foco em carbono com oxigênio? Porque a maior variedade de compostos da química orgânica vem de funções oxigenadas. Carbono e oxigênio conseguem fazer ligação dupla, ligação simples, ligação com hidrogênio. Então, que a gente consegue ver aqui, tem C dupla O, oxigênio com duas ligações simples com carbono, oxigênio com carbono e hidrogênio. Você consegue ter várias combinações com isso. E o primeiro que a gente vê geralmente é o mais fácil, então eu vou começar pelos álcoois. O que é um álcool? Um álcool é uma função orgânica bastante tranquila de entender. É basicamente um carbono ligado com OH, e só isso. Se esse carbono estiver ligado com OH e mais alguma coisa, não é álcool. Então, por exemplo, isso aqui é um álcool, que eu vou fazer agora. Carbono ligado com OH. Isso aqui é o que caracteriza a função orgânica álcool. Isso aqui é a parte principal da função orgânica álcool. E, na verdade, eu podia parar por aqui, se fosse falar de álcool, mas eu vou te mostrar o quanto que as regras de nomenclatura e de numeração de cadeia principal que a gente viu na última aula vão ser úteis, porque a gente vai usar a mesma lógica para tudo o resto, a bem dizer. Como que eu nomearia esse composto? O primeiro, achar a cadeia principal, relativamente simples, são esses dois carbonos aqui. A nossa cadeia principal tem dois carbonos ligados por ligação simples e não tem ramificação. Então, como que eu digo que eu tenho dois carbonos na cadeia principal? Prefixo de dois carbonos, et. Ligação simples, e só tem ligação simples entre carbonos, como que eu digo isso? An, um alcano. Parece um alcano no caso, né, que só tem ligação simples. E se fosse um hidrocarboneto, eu colocaria O. Terminaria com O, que é a terminação de hidrocarboneto. Mas álcool acaba com OL. Hidrocarboneto acaba com O, álcool acaba com OL. Então, ao invés de O, eu vou colocar OL. Etanol, um álcool com cadeia principal de dois carbonos ligados só por ligação simples e sem ramificação. Etanol, que é de longe o álcool mais famoso, tanto em álcool gel para passar na mão, quanto em bebida alcoólica, quanto em combustível. Tudo que a gente usa que tem a ver com álcool, uma boa parte é o etanol em si. Agora, já que as regras são as mesmas, será que a diferença para hidrocarbonetos vai ser muito grande? E a resposta é que sim, porque agora o nosso primeiro critério vai valer. Antes, a gente só tinha hidrocarboneto, carbono com hidrogênio tem em todo lugar, não tinha como usar a primeira regra. Agora, a gente tem uma função orgânica que tem um oxigênio, que é uma coisa que não é nem carbono e nem hidrogênio. De um jeito que isso aqui vai fazer toda a diferença esse OH. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Pegar essa cadeia, vou desenhar essa cadeia aqui como exemplo. Uma ligação dupla bem aqui na ponta, um carbono que desce aqui. No caso, uma ramificação de dois carbonos, então um para cá e o outro para cá.
CH2, H2, H3. Qual que é a cadeia principal? De novo, muita gente vai coçar a mão para fazer isso aqui. Porque sempre houve que é a maior sequência de carbonos toda hora. Só que isso a gente sabe que está errado. A cadeia principal sempre tem que ter a função orgânica, que está aqui, e as ligações duplas e triplas, o máximo que tiver. Logo, isso aqui está errado, porque se você for desenhar de novo, você vai ver que a ligação dupla está fora desse desenho que a gente fez. Logo, eu tenho que achar um jeito de desenhar uma cadeia principal que tenha o carbono que leva a função orgânica, que é o C com o OH, e a ligação dupla. O único jeito é simplesmente fazer isso. Essa é a cadeia principal certa. Com isso, a gente consegue ver que tem uma função orgânica álcool aqui, que é o C com o OH. E também temos uma ramificação. Uma coisa de carbono que sai da cadeia principal. Agora a pergunta é: qual carbono eu começo? Esse da direita ou esse da esquerda? Se você for seco, que nem a gente foi nas outras vezes, você vai achar que é esse porque está mais perto da ligação dupla. Mas isso serviria para o hidrocarboneto, que não dá para usar a função orgânica como desempate. Nesse caso aqui, a gente tem um OH, a gente tem uma função orgânica. E o critério ele é muito claro. O primeiro carbono vai ser aquele mais perto da função orgânica. Para hidrocarboneto não funcionava, para álcool funciona. Qual carbono está mais perto do OH? Esse aqui da esquerda ou esse aqui da direita? No caso, é da esquerda. Então, esse é o carbono 1. E ligado com ele está o carbono 2. E depois o 3. E depois o 4. E o 5. Essa é a numeração certa. Ah, mas o que a gente vai fazer com essa iteração? Com a ligação dupla? Nada. Porque já que o primeiro critério de desempate já funcionou, eu não tenho por que olhar para os outros. Se o critério já funciona, o de cima, não tem por que olhar o de baixo. O critério de função orgânica já deu certo. Então eu não vou continuar olhando. Esse aqui já desempatou. E o jeito de dar o nome é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então a gente tinha visto que a gente vai do menos importante para o mais importante. Ou seja, a gente começa pelas ramificações, que são critérios menos importantes. A gente vai para a cadeia principal, descrevendo se é aberta ou fechada, quantos carbonos e os tipos de ligações, simples, duplas e triplas, e aí a gente acaba com o mais importante, que é a função orgânica. Então a gente sempre começa com a ramificação, que é o critério menos importante. Então tem ramificação? Tem uma ramificação de 2 carbonos do carbono 4 da cadeia principal. Esse aqui. Como que eu falo que tem uma ramificação de 2 carbonos do carbono 4 da cadeia principal? Isso a gente desmembrou certinho na última aula, o passo a passo. Se você não sabe, eu recomendo ver. Mas aqui eu vou dar um resumo. Primeiro, quais são as etapas? Como que eu indico que tem alguma coisa em algum lugar? Então, primeiro, eu indico onde está a coisa. Depois eu respondo quantos tem dessa coisa. Se são 2 ramificações de 2 carbonos, 3 ramificações de 2 carbonos e assim vai. E no final, eu explico o que é essa coisa. Então eu falo onde está, quantos tem e o que é. Começando pela ramificação. Eu tenho a ramificação aonde? No carbono 4. Então eu vou começar com 4, para indicar que está no carbono 4 da cadeia principal. De novo, falo isso na última aula, mas eu vou reforçar aqui. Número de palavras a gente separa com traço. Então, agora a gente vai falar o nome da coisa, quanto que tem e o que é. Então, traço. Eu tenho uma ramificação só, de 2 carbonos. Se fossem 2 ramificações, eu colocaria di. Se fossem 3, eu colocaria tri, que nem a gente fez na aula passada. Mas no caso aqui é uma só, vou deixar quieto. Eu consigo pular justamente para falar o que é essa coisa, o que eu estou descrevendo. O que eu estou falando que está no carbono 4? E o que está no carbono 4 é uma ramificação de 2 carbonos. 2 carbonos, et. E para indicar a ramificação, eu coloco a terminação il. 4 etil, uma ramificação de 2 carbonos.
no carbono 4 da cadeia principal. E se eu tivesse duas ramificações de 2 carbonos? Seria um dietil. E se fossem 3 ramificações de 2 carbonos? 3 etis. Seria trietil. E assim vai. Mas como só tem um, isso aqui é o suficiente. Tenho mais alguma ramificação para falar? Não. Então, eu vou fazer uma transição de ramificação para a cadeia principal, que é o segundo critério. Tracinho. Primeiro passo, e aqui eu vou deixar aqui no canto, sobre a cadeia principal. O que eu botei aqui do lado serve para todo mundo, tá? O que eu vou botar aqui é a ordem da cadeia principal. Primeiro, se é aberto ou fechado. Se essa cadeia é aberta ou fechada. Segunda, quantidade de carbonos. E terceiro, tipos de ligações. Essa é a ordem. Primeiro, aberto ou fechado. Isso aqui é aberto. Se fosse fechado, eu teria que colocar a palavra ciclo no começo, que nem a gente viu na última aula, para indicar que está fechado. Mas como é aberto, não preciso colocar nada. Então, segundo, quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu indico que tem 5 carbonos? 2 carbonos é et, 5 carbonos é pente. E aí eu acabo falando sobre as ligações. Tem alguma ligação aqui que não seja simples? Tem alguma ligação que chama mais atenção? A resposta é que tem. Todas as ligações aqui são simples, menos essa daqui. Essa ligação dupla que começa no carbono 4. Como que eu indico que tem uma ligação dupla que começa no carbono 4 da cadeia principal? Mesma coisa de antes. Onde está a coisa, quando que tem e o que que é. Onde está a ligação dupla? No carbono 4. Então, 4. Tracinho 4. Sempre que eu dividir palavra com número, eu coloco um traço. E eu tenho quantas ligações duplas? Uma. Como que eu indico que eu tenho uma ligação dupla? O prefixo en. En. Então a ligação simples é an. A ligação dupla é en. E a tripla é in. Seguindo aquela ordem de vogal que a gente falou na última aula. Primeira vogal A. Ligação simples AN. Segunda vogal E, ligação dupla EN. Terceira vogal I, ligação tripla IN. Uma ligação dupla é caracterizada por EN no nome. Então, 4 EN. Uma ligação dupla que está no carbono 4 da cadeia principal. Tenho mais alguma ligação para destacar? A resposta é que não. O que me importa mais é saber que tem uma ligação dupla no carbono 4. Se eu fiz isso, se assume que todas as outras são ligações simples. Então eu não preciso escrever toda e qualquer ligação que tiver. Só essas aqui. Então acabei a parte de cadeia principal. Então, já que eu falei ramificação e fui para a cadeia principal, agora eu tenho que falar a parte mais importante, que é a função orgânica. Eu tenho uma C com OH. Eu tenho um OH ligado na minha cadeia principal de carbonos. Especificamente no carbono 2. Como que eu falo que eu tenho um OH no carbono 2 da cadeia principal? Mesmíssima ordem. Onde está, quanto tem e o que que é. Onde está esse OH no carbono 2? Quantos tem? Um só. Como que eu falo que eu tenho OH? Qual que é a terminação de álcool? Hidrocarboneto era O. Álcool é, como eu falei antes, OL. Então, por isso que eu vou colocar OL. Esse 2-OL me indica o seguinte: no carbono 2 da cadeia principal, eu vou ter a função orgânica álcool. Eu vou ter um C com OH. Então, reforçando a estrutura que a gente viu na última aula, essa aqui é a parte da ramificação, ou das ramificações, se tiver mais de uma. Essa daqui, que envolve o OL, que é a terminação, é a função orgânica. E essa parte do meio é referente à cadeia principal. De novo, aquela estrutura de prioridade que a gente acabou de falar, do menos importante para o mais importante. Começou com a ramificação, foi para a cadeia principal, acabou com função orgânica. Essa é a ordem. Reforçando de novo, como que eu indico a quantidade de coisas e o que é, esse passo a passo aqui. Onde está, quanto que tem, o que é. E sobre a cadeia principal, essa é a ordem de informações. Se é aberto ou fechado,
quantidade de carbonos e os tipos de ligações envolvidas. Essa estrutura vai aparecer em todo lugar. Se você entendeu isso aqui, você entendeu, a bem dizer, quase toda a nomenclatura de química orgânica. É só uma questão de, primeiro, repetição e, segundo, a terminação da função orgânica. Cada função orgânica vai ter a sua própria terminação para identificar o que é. E com isso a gente consegue ver que o nome vai ser 4-etil-pente-4,2-enol. Ou, no caso, 4-etil-pente-4-en-2-ol. Que nem a gente fez aqui. 4-etil, uma ramificação de 2 carbonos no carbono 4 da cadeia principal. Pente-4-en, uma cadeia aberta de 5 carbonos. Não tem ciclo antes, então é aberta. Em que eu tenho uma ligação dupla no carbono 4. E 2-ol, eu tenho um OH no carbono 2. Esse nome é a descrição dessa molécula. E lógico, se a gente não tivesse esse OH, que nem aqui no caso, a numeração ia ser completamente diferente. Porque sem o OH, quem ia ganhar na prioridade era a ligação dupla. Então, se não tivesse o OH, esse carbono aqui ia ganhar. E no final, ele não ia virar o 5, ele ia virar o 1. Ia ser o completo oposto. Ele não ia ser o último carbono da cadeia, ele ia ser o primeiro. Então, se isso aqui não existe, esse carbono ia ser o 1 e não o 5. Ele ia ser o começo da cadeia e não o fim. Por isso que é tão importante lembrar dessas regras de atribuição de números, porque se você não lembra disso, você numera completamente errado. E se você numera completamente errado, a informação que você passa aqui também vai estar completamente errada. Então, lógico que a gente pode expandir isso para qualquer cadeia que a gente quiser. Um outro exemplo só para reforçar essa parte. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Uma ligação dupla. OH, OH. E eu vou só botar agora os hidrogênios. Vamos supor que a gente quisesse fazer isso daqui. Qual que é a cadeia que envolve todos os carbonos com OH, que são os carbonos da função orgânica, e a ligação dupla ao mesmo tempo? Só pode ser essa. Qualquer outra possibilidade vai deixar de fora ou o carbono com OH ou essa ligação dupla. E essa é a única cadeia que envolve os dois. De novo, como é que começo? Ramificação, menos importante, cadeia principal até o mais importante, que é a função orgânica. Temos ramificações? Temos coisas de carbono que saem da cadeia principal? Resposta é sim. Está bem aqui. Essas são minhas ramificações. Temos funções orgânicas? Temos sim. Está bem aqui, ó. A ligação C com o OH é a função orgânica álcool. E agora tem que saber onde está cada coisa. Quem vai ganhar? A ligação dupla ou os OHs? A função orgânica sempre ganha de insaturação. Então, esse aqui é o carbono mais perto do OH. Esse é o carbono 1. Depois o 2, o 3, o 4 e o 5. Como que eu posso nomear? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Do menos importante para o mais importante. Vamos passar ramificações então. Tem ramificação no carbono 3 e 4. Como que eu indico que tem ramificação no carbono 3 e 4? Lembrando da estrutura, onde está a coisa, quanto tem da coisa e o que é a coisa. Carbono 3 e 4, eu coloco 3,4. Número eu separo por vírgula, número de palavra eu separo por traço. Então, estou falando o seguinte, no carbono 3 e 4 vai ter a mesma coisa. E o que é essa coisa? São ramificações de um carbono só. Se você lembrar, isso aqui é uma ramificação metil, uma ramificação de um carbono só. E tem duas ramificações metil. Como que eu indico duas ramificações de um carbono só? Duas ramificações metil. Então, falei onde estão as coisas no carbono 3 e 4. Tenho que responder agora quanto que tem dessa coisa. Para falar que tem 2, eu coloco di. E eu acabo falando o que é essa coisa. Essa é a última coisa que eu respondo. E o que eu tenho no caso aqui é uma ramificação metil, ou seja, dimetil. 3, 4 dimetil, duas ramificações de um carbono só, metil, nos carbonos 3 e 4 da cadeia principal. A mesmíssima estrutura que a gente fez até agora.
Vou começar uma nova descrição de outra coisa que é a cadeia carbônica principal. Já assim. Cadeia carbônica principal. O que eu falo primeiro? Aberto ou fechado. Já que é aberto, não coloco ciclo e nem nada. Segunda coisa que eu falo, quantidade de carbonos na cadeia principal. Temos 5 carbonos. O prefixo 5 carbonos é pente. E eu acabo falando sobre os tipos de ligações envolvidas, que é a última informação que precisa, que é de fato o desempate de ligação dupla e tripla. Temos ligações simples, duplas e triplas? Temos, mas a que mais chama atenção aqui é a dupla, que começa no carbono 4. Como eu falo que tem uma ligação dupla no carbono 4? De novo, onde está a coisa? No carbono 4. 4. Quantas tem? Uma só. Se tivesse duas ligações duplas, eu ia botar di antes, que nem eu fiz aqui para dimetil. Mas não precisa que tenha uma só. Então, como que eu indico que tem uma ligação dupla? Prefixo EN. En. Então, pente 4-en é uma cadeia principal aberta de 5 carbonos que tem uma ligação dupla en no carbono 4. E temos também a nossa função orgânica. Já que tem função orgânica, eu vou ter que escrever o que é a mesma coisa, onde está e quantos tem. Onde está? Bem, a ligação do carbono com o OH, que é o álcool, está no carbono 1 e 2 da cadeia principal. Se está no carbono 1 e 2 da cadeia principal, eu tenho que indicar esse nome. 1,2. Que nem aqui no 3,4. Eu vou indicar que eles têm a mesma coisa. E o que eles têm? OH. Ou seja, a terminação OL, porque é um álcool. Então, você tem duas da mesma coisa, di, são dois OHs, e eu tenho que indicar que isso aqui é um álcool. E, como eu falei antes, álcool acaba com OL. Então, coloco o OL no final. Então, de novo, delimitando cada coisa. 3,4 de metil tem a ver com ramificações. Pente 4-en tem a ver com a cadeia principal. E a parte do OL tem a ver com a função orgânica. A mesma coisa que a gente fez antes. Então, 3,4 de metil tem duas ramificações de um carbono só, 2-metil, nos carbonos 3 e 4 da cadeia principal. Pente 4-en, uma cadeia principal aberta de 5 carbonos, que tem uma ligação dupla no carbono 4, 1,2-diol. Nos carbonos 1 e 2 da cadeia principal, eu vou ter a função orgânica álcool, ou seja, carbono ligado com OH. É exatamente essa descrição dessa molécula. Só que ao invés de falar um parágrafo longo, você resume com um nome. E a gente entra em classificações de álcools, que são uma coisa muito mais simples que a gente viu até agora. A gente tem que lembrar basicamente de carbono primário, secundário e terciário. Então, se a gente for ver e lembrar disso que a gente falou, carbono primário é aquele ligado com só um carbono. E o que acontece quando você tem um carbono levando o OH e esse carbono que leva o OH é um carbono primário? Você tem um álcool primário. E se você tivesse a mesma coisa, só que ao invés de ligado com um carbono só, você tivesse ligado com 2 carbonos? Isso aqui agora é um carbono secundário. Qual que é o nome do álcool que tem o COH no carbono secundário? É um álcool secundário. E se eu tivesse exatamente a mesma coisa? Olha só como é difícil. Só que ao invés de 2 carbonos fosse 3. Ah, um carbono ligado com... Então vamos lá, vamos lembrar. Se um carbono ligado só com outro carbono é primário e com 2 é secundário, com 3 vai ser o quê? Terciário. E se um álcool de carbono primário é álcool primário e um álcool de carbono secundário é álcool secundário, como será que deve ser o nome do álcool de carbono terciário? É um álcool, você adivinhou,
Muito bem, terciário. Classificação por carbono. Nada muito especial comparado com o que a gente viu até agora. E a última classificação, monopoliálcool, se você tem mais de um OH na cadeia principal. Se você tem um OH, é um monoálcool, mono quer dizer um. E poliálcool é mais de um. Basicamente isso. E agora a gente entra na outra função orgânica irmã do álcool, que são os fenóis. Parece a mesma coisa, mas não é. Fenol também é C com OH em cadeia aromática. Especificamente benzeno, que foi a coisa que a gente mais viu de cadeia aromática. Então, se você tiver isso aqui, você não tem um álcool. Isso aqui não é álcool. Ah, mas é C com OH. É um C com OH numa cadeia aromática. Que a gente viu o que era nas últimas aulas. Recomendo você ver a classificação de cadeias se você não sabe isso. Inclusive, tem um vídeo aqui, eu acho que faz umas 4 aulas que eu falei sobre isso, se não me engano. C com OH em aromáticos, você tem fenol. E o que muda na nomenclatura? Absolutamente nada. Isso aqui é um fenol por definição. Vamos supor que eu tivesse um metil aqui. Se fosse fazer a numeração, o carbono que leva o OH está mais perto da função orgânica, ele ganha. Então, 1, 2, 3, 4. Como que eu daria o nome disso? Mesma coisa que o resto. Tem uma ramificação metil no carbono 4. 4, metil. E agora eu vou descrever a função orgânica, bem dizer, porque a cadeia principal já é a função orgânica. Isso aqui é um fenol. Isso aqui é um fenol ligado com um metil. Então, no caso, eu vou só colocar fenol. 4-metilfenol quer dizer que em um fenol, que é isso aqui, você tem um metil no carbono 4. E se eu tivesse, por exemplo, né, vamos pegar um outro exemplo, mais difícil, aspas, em que eu tivesse assim, e aí eu tivesse um CH3 aqui, um CH3 aqui. De novo, tanto faz aqui nesse caso, se for esse aqui, 1, pouco importa. Vou começar por cima, 1, 2, 3, 4. O que vai ser isso? De novo, começa pelas ramificações. Eu tenho ramificação no carbono 2 e no carbono 3. E os dois são iguais, são dois metis. Na verdade, deixa eu já fazer um caso ainda mais complicado. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto, agora tem duas ramificações diferentes. Com qual que eu começo? Essa daqui ou essa aqui que é a maior de dois carbonos embaixo? Isso daqui é um metil. E esse daqui é um etil. Quem ganha, metil ou etil? Essa regra aqui não tem muito o que explicar, tá? Ela é uma regra pronta que já foi feita. A ordem de importância no nome para ramificação é, você acredite ou não, eu nunca acredito, mas é ordem alfabética. Então quem vem primeiro? Etil, porque E vem antes de M. É só isso. Então com quem eu vou começar? Com o etil, porque começa com E. Isso quer dizer que butil, que tem 4 carbonos, sempre vai ser o primeiro? Sim. Se tiver um butil que começa com B, que é a segunda letra do alfabeto, tá em casa, ele vai ser com certeza o primeiro. E o resto você organiza de acordo. Então, etil, tem um etil no carbono 3, então 3 etil. Eu tenho um metil no carbono 2, 2 metil. Essas são minhas ramificações. E agora eu vou descrever o fenol. Eu tenho o fenol, né, o OH com carbono no carbono 1 e no carbono 4. Como que eu indico isso? 1, 4 de fenol. Para indicar que eu tenho 2 fenóis, né, porque isso aqui é como se fossem 2 fenóis. Tem 2 OHs ligados no benzeno. Eu coloco de 2 fenol, porque é um fenol. 3 etil, 2 metil, 1, 4 de fenol. O nome ele fica mais complicado, mas não porque a regra muda. A regra é exatamente a mesma. É só porque tem mais coisa para escrever. E só para reforçar, isso aqui é a ordem alfabética, na parte de ramificações.
E 1,4, já que é o difenol, tem que falar onde é que está os OHs. Está no carbono 1 e no carbono 4. Isso é fenol. E por que a gente diferencia? Os fenóis, por causa do benzeno, eles vão conseguir fazer coisas que um álcool normal não faz. Como, por exemplo, que é o que está aí, os fenóis são mais ácidos. Eles liberam H+, com muita facilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que não é chamado de álcool simplesmente? Por que tem uma classe só para eles? Se eu for ver como que um fenol... Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Como que um fenol, né, uma coisa com benzeno aromático, ligado com OH, vai liberar H+. Eu posso pensar nele como um ácido mesmo. Tá bom que vai ser fraquíssimo, mas tá valendo. E pensar nele assim, ele liberando esse H e virando H+. Se fosse um álcool normal, eu poderia pensar exatamente a mesma coisa, tipo etanol, por exemplo, em que ele vai liberar também H+, e liberar o ânion junto. Se você fizer isso, você vai ver que o fenol é um ácido. O fenol é um ácido 10.000 vezes, mais ou menos. 1, 2, 3, 4 vezes. Mais forte que um álcool comum. Então a gente não coloca eles na mesma coisa, na mesma categoria, um álcool e um fenol, porque o fenol faz coisas que o álcool não faz. Ele tem características que o álcool não tem. E por isso que ele é colocado à parte. E aí a gente acaba nas outras duas funções irmãs, que são os aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas eles são caracterizados pela mesma coisa. C ligação dupla com oxigênio. Então qual que é a diferença dos dois? Se essa C ligação dupla com oxigênio estiver no carbono primário, você tem um aldeído. Então se esse carbono que tem dupla O está ligado só com outro carbono, é um aldeído. E se estiver ligado num carbono secundário, é uma cetona. Essa é a diferença. E o que muda pro nome? Nada. Na verdade só vai mudar a terminação porque como a função orgânica muda, o final muda, mas de resto é a mesma coisa. Ah, C duplo O é conhecido como grupo carbonila, tá? Aqui de vez em quando aparece. Carbonila. C duplo O. Então deixa eu botar um exemplo aqui de aldeído. Se eu não me engano, eu fiz com 4 carbonos. E aqui H. Pronto. Onde está a minha cadeia principal? Onde que engloba todas as ligações duplas e a função orgânica bem aqui no meio. Qual o carbono é o primeiro? Esse da esquerda ou esse da direita? O da direita está mais perto da função orgânica. Então ele ganha 1, 2, 3, 4. Tem uma ramificação? Tem uma ramificação. Tá bem aqui. Tem uma função orgânica? Tem uma função orgânica. Tá bem aqui. No caso aqui é o aldeído. Então, como que eu posso escrever essa molécula? Do mesmo jeito que fiz até agora. Começando pela ramificação. Tem uma ramificação do carbono 2. Então, 2-metil. Uma ramificação de um carbono, metil, no carbono 2 é a cadeia principal. Vou para a cadeia principal. Aberta ou fechada? Aberta, não coloco ciclo nem nada. Vou para os carbonos da cadeia principal. Tem 4 carbonos, então, but. E tem uma ligação dupla no carbono 3. De novo, onde está a ligação dupla? 3. E como que eu indico uma ligação dupla? Em. E agora, já que eu acabei a cadeia principal, eu vou para a função orgânica. Isso aqui é um aldeído. Aldeído acaba com al, de aldeído. Então, se eu colocava O no final de hidrocarboneto e OL no final de álcool, aqui eu vou colocar AL. Lógico que eu posso falar que está no carbono 1, né? Esse aldeído está no carbono 1. Mas como a gente viu, não está no carbono 1, a gente pode simplesmente juntar. 2-metil, então tem uma ramificação de um carbono no carbono 2 a cadeia principal.
But3En tem uma cadeia principal de 4 carbonos, sendo que tem uma ligação dupla no carbono 3 dessa cadeia principal, e no final ela é um aldeído, caso a função orgânica, né? A mesmíssima estrutura que a gente fez até agora. E uma acetona? Mesma coisa, só que ao invés de acabar com al, vai acabar com ona, de cetona. Então vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4. Eu acho que botei 5 no exemplo que eu fiz, né? Botei uma ligação bem aqui. Aí no caso aqui também. Então aqui H3. Nada aqui, H3. Pronto. Cadeia principal, essa aqui tá até um pouco mais fácil de ver. Onde está o começo da cadeia? Aqui na direita ou aqui na esquerda. O da direita está mais perto da C-O, que é a função orgânica. Então começa por aqui. Bota aqui embaixo, na verdade. E no caso aqui está a nossa função orgânica cetona. Um C-O em um carbono secundário. Se você for ver, esse carbono aqui está ligado com outros 2 carbonos. Enquanto no aldeído, aquele carbono estava ligado só com um. Por isso que era um aldeído. Muito bem. Agora vamos nomear. Tem ramificação? Não. Então, eu vou escrever a ramificação porque não tem. Vou direto para a cadeia principal. Tem 5 carbonos. Pente. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Tem sim. Tem uma ligação tripla aqui que começa no carbono 3. Então, 3, que começa no carbono 3, eu tenho que começar falando onde está. E como que eu indico uma ligação tripla? Se só a ligação simples é an e ligação dupla é en, a ligação tripla vai ser in. A é I, simples, dupla, tripla. Esse é um jeito que você pode lembrar. E eu tenho que falar que isso aqui é uma acetona. Só que onde está a acetona? No carbono 2. Como que eu indico uma acetona no carbono 2? 2. E aí termino colocando a terminação de cetona, que é ona. Pente 3, uma cadeia aberta de 5 carbonos com uma ligação tripla no carbono 3. 2 ona, uma acetona, uma C-O no carbono 2. Posso ter, por exemplo, isso aqui. Composto cíclico. No caso, 1, 2, porque são os carbonos que têm as funções orgânicas, são os mais importantes. 3, 4. Esses aqui são os primeiros, porque tem a C-O, que são as funções orgânicas. Isso que tem ramificação vai ser por último. Tenho ramificação? Tenho. Aonde? No carbono 3 e 4. Então, 3,4. Elas são do mesmo tipo. Então, dimetil, porque são ramificações de um carbono só. Eu tenho 2 ramificações de um carbono só. 2 grupos metil. Então, di2-metil. Ramificação de um carbono só. Que estão nos carbonos 3 e 4 da cadeia principal. Acabei a ramificação, vou para a parte da cadeia principal. É uma cadeia principal fechada, logo ciclo no começo. Quantos carbonos eu tenho? 4. Então, but, que significa 4 carbonos. E eu tenho alguma ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia principal? A resposta é não. Tem C-O, mas isso aqui está fora da cadeia principal. A cadeia principal é só isso aqui, a parte fechada. Então, se só tem ligação simples, o jeito de indicar ligação simples é an. Butan. E agora eu acabo falando da função orgânica. Eu tenho cetonas, C-O e um carbono secundário. Só que eu tenho 2, um carbono 1 e um carbono 2. Então, 1,2. Eu tenho que indicar que tem 2. Do mesmo jeito que eu botei dimetil, porque tinha 2 grupos metil, eu tenho que colocar di também, porque são 2 cetonas. E como que eu indico cetona? Ona no final. E aí agora, vem a parte que eu quero dar uma ressaltada. Se você for ver aqui, começa o butandiona. Quando você tem 2 encontros de consoante, tipo N e D, finge que isso aqui não existe por enquanto.
Se não existisse, você teria N e D se juntando. E geralmente não é assim que você vai ver. Tem gente que escreve assim, mas não é o mais comum. Quando você se deparar com uma coisa dessa, que você vai ter encontro de consoantes e não de vogal, você coloca um O no final. Então, na verdade, é butanodione. Tem gente que coloca butan, tem outros que colocam, mas o oficial é butanodione. A gente bota esse O só pra não ter encontro de consoante. Sim, é um saco, mas nomenclatura de química orgânica é assim. Então, se fosse só ona, beleza, butanona. Tranquilo, N com O juntou é o consoante. Como tem o dia ali, isso vai dar ruim. Pra orgânica, pelo menos. Por isso que a gente coloca um O aqui, como se fosse um hidrocarboneto, muitas aspas, para poder compensar isso. Gente, essa aula ficou por aqui. Esses foram os álcoois, os fenóis, os aldeídos e as cetonas. Se você gostou, se essa aula te ajudou, então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa um like aqui, deixa nos comentários o que você quer que eu faça nas próximas aulas. E se você gosta de ciência e quer aprender química melhor, aprender mais em menos tempo, me segue no Instagram, @proffantasgaldino, que eu deixo coisa lá quase todo dia, tentando ajudar vocês a entender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!